Bom dia! Hoje falaremos um pouco sobre as nanopartículas magnéticas e a saúde. As últimas décadas assistiram a um interesse sem antecedentes na área das nanotecnologias e nanociências. Essa área possui ligação à manipulação da matéria, em uma escala em que os materiais demonstram características específicas, tendo a possibilidade de apresentar certas tolerâncias. Como, por exemplo, pode-se citar a tolerância à temperatura, variações de cores, alterações da reatividade química, da condutividade elétrica ou até mesmo indicar interações de intensidades consideradas extraordinárias. Como um dos principais marcos históricos e científicos referentes à nanotecnologia, destaca-se a palestra de Richard Feynman, em 1959, na reunião anual da Sociedade Americana de Física. A reunião ocorrida no Instituto de Tecnologia da Califórnia ganhou tal título ao antecipar desenvolvimentos de nanotecnologia, sem que esse termo fosse mencionado. Na palestra, abordou-se a possibilidade de manipular a matéria à escala atômica e molecular. Além disso, houveram discussões a respeito das consequências em termos de progresso científico no novo contexto em que se encontravam. Dentre as previsões de Feynman estavam a miniaturização de dispositivos de armazenamento de informações e a elaboração de microscópios com a capacidade de resolução ao nível atômico. Contudo, a nanotecnologia é tida como resultado efetivo do acúmulo de conhecimento científico em variadas áreas, e para a qual os avanços tecnológicos recentes tiveram contribuições decisivas, nomeadamente a descoberta e o aperfeiçoamento do microscópio que permitem a caracterização de nanoestruturas, métodos computacionais mais poderosos e novas técnicas de síntese em nanomateriais. Referente às nanopartículas magnéticas, os seus materiais podem se dividir em materiais diamagnéticos, materiais paramagnéticos e materiais ferromagnéticos. Os materiais reagem ao efeito de aplicação de um campo magnético externo, podendo ser classificados conforme a interação resultante, levando em consideração dois possíveis resultados, atrativo ou repulsivo. A natureza dessas forças atrativas ou repulsivas podem ser descritas em termos de formação de dipolos magnéticos. Estes, em termos simples, podem ser compreendidos como barras magnéticas minúsculas, que possuem polos opostos. As nanopartículas precisam atravessar a barreira endotelial e se acumular nas células-alvo, de modo específico, sem que sejam gerados danos às células normais. Essas características podem ser atingidas por meio do recobrimento das partículas com o material biologicamente ativo, do controle de seus parâmetros físicos, tais como o tamanho da partícula, a susceptibilidade magnética da solução e o conhecimento do seu comportamento no organismo. Agora sobre as nanopartículas magnéticas na saúde. Em resumo, muitos sistemas nanoparticulados estão sendo usados atualmente devido à propriedade de serem conduzidos e retirados de uma região específica do corpo, por meio de gradiente de campo magnético externo. Em uma visão geral, as nanopartículas magnéticas contidas em um fluido magnético ou incorporadas em lipossomos têm ganhado cada vez mais atenção, já que as mesmas podem ser guiadas ou localizadas por campos magnéticos externos em alvos específicos. Atualmente, essas nanopartículas estão em diversos campos com diferentes aplicações, como, por exemplo, aplicações no campo de biomedicina, diagnóstico, biologia molecular, bioquímica, tratamentos de câncer, entre outros. Entre as aplicações importantes das nanopartículas magnéticas na bionanotecnologia, é possível citar carreadores de fármacos para áreas específicas do corpo, tratamento por magnetohipertermia, separação e seleção de moléculas específicas, melhoria da qualidade de imagens por ressonância magnética nuclear e etc. Agora será mostrado um exemplo de como é feito o tratamento contra o câncer. A absorção imediata das partículas sem produzir efeitos colaterais. As células saudáveis, por sua vez, não têm esse comportamento e permanecem íntegras. Dessa forma, o processo garante a invasão das células cancerosas para atacar a doença, enquanto as células saudáveis se mantêm intactas.
Nos testes com camundongos, os cientistas trataram 2 tipos de tumores pleurais agressivos. Com apenas 2 doses, eles foram reduzidos em 40% e 70%, respectivamente.